Olá, alunos do curso FIC Horticultor Orgânico. Hoje nós vamos dar início ao terceiro módulo do nosso curso e nós vamos falar um pouco sobre o manejo ecológico de organismos indesejáveis. Pessoal, a forma como a gente lida com as pragas, doenças e plantas espontâneas dentro do nosso sistema vai ser algo determinante para que esse sistema, né, ele seja sustentável ou não, tá bom? Nós vamos falar sobre uma série de estratégias, principalmente preventivas, para permitir que a gente consiga conviver com esses organismos sem ter, né, sem que a população desses organismos atinja níveis que vão causar prejuízo, que vão causar dano econômico, tá bom? Pessoal, para a gente começar, né, vamos dar aqui algumas definições. O que é organismo indesejável, então? Organismo indesejável, tá, é qualquer forma de vida que vai causar dano econômico e comprometer a produtividade do seu agroecossistema. Então, qualquer organismo que está te causando aí dano econômico é um organismo indesejável, né? Até aquele cara que te rouba um milho, dentro desse conceito aí, ele pode ser definido como um organismo indesejável também. Mas é óbvio, né, pessoal, que eu estou falando aqui de plantas daninhas, né? Ou plantas invasoras, ou plantas espontâneas, né? Eu acredito que seja um termo melhor. O que são essas plantas, então, pessoal? O que são essas plantas daninhas? Muita gente chama de mato também, e que a gente vai ver que tem uma importância bacana para a gente, tá? Tem uma relevância bem interessante dentro do sistema. Planta daninha, né, ou planta invasora, é qualquer espécie vegetal que vai interferir de forma negativa em uma atividade humana, tá bom? Então, a planta, ela tem que ter uma interferência direta. E isso, né, já nos ajuda a pensar um pouco na forma como manejar essas plantas. Porque muitas vezes, lá na nossa área, né, existem uma série de plantas espontâneas que não estão interferindo em nada, né? Não estão interferindo de forma negativa, em momento algum, no desenvolvimento da nossa cultura. E ainda assim a gente quer limpar tudo, quer que a nossa planta cresça ali, né, no limpo, por uma questão que muitas vezes é meramente estética, sabe? A gente esquece dos benefícios que essas plantas podem trazer e sai erradicando tudo. E a gente vai ver que não é bem assim, tá bom? O outro grupo de organismos indesejáveis, e que a gente vai falar aqui bastante, são os insetos praga, né? Que a gente chama aí de praga. Pessoal, a praga são os insetos, né, que competem com o homem por alimento ou matéria-prima, ou mesmo podem prejudicar a saúde do homem ou dos animais, tá? Aí nós vamos falar aqui, né? Eu acredito que já na próxima aula sobre uma série de insetos, né, que causam prejuízos, que causam dano econômico na horticultura, tá bom? E por fim, pessoal, um outro grupo de organismos, né, de bastante importância são as doenças, tá? O que é uma doença, pessoal? Doença é uma série de processos fisiológicos nocivos causados, né, pela irritação contínua de um patógeno. Daí, quando a gente fala em patógeno de planta, nós vamos falar principalmente, pessoal, sobre fungos, bactérias, vírus e nematóides, tá bom? Esse grupo aí de organismos
que nós chamamos de patógenos de planta e que podem causar muito problema na horticultura, pessoal. Então, muita atenção aí com as doenças, tá? Então, organismo indesejável, planta daninha, praga, que são os insetos, e as doenças, que são, né, os problemas causados por fungos, bactérias, vírus e nematóides. Tá bom? Agora vocês não vão errar mais isso. Tem gente que acha que tudo é praga, né? Não, praga são os insetos, tá bom? E o que é esse dano econômico que a gente está falando, pessoal? Não é porque o inseto, né, comeu uma folha da sua rúcula que ele te causou dano, que ele está causando dano econômico, não. Tá bom? O que a gente chama de dano econômico, pessoal, é a densidade populacional do organismo indesejável na qual ele causa um prejuízo de maior ou igual valor ao seu custo de controle. O que isso quer dizer, pessoal? A gente só vai trabalhar com medidas curativas de controle quando aquele prejuízo causado, né, por esse organismo, ele for maior do que o custo para esse controle, para essa medida curativa. Por exemplo, pessoal, vamos supor que você está tendo um problema com fungo na sua área, tá? Com fungo. Você só vai fazer o controle desse fungo, por exemplo, com uma cauda bordaleza, se o prejuízo que esse fungo está causando for maior do que o custo em se aplicar essa cauda bordaleza, tá bom? Porém, pessoal, a gente tem que ficar, isso tem que ficar muito claro desde agora que nós vamos trabalhar aqui com medidas preventivas. Esse tipo de medida curativa, né, aplicação de cauda, aplicação de fungicida natural, aplicação de inseticida biológico, isso vão ser medidas tomadas em último caso. Nós vamos trabalhar com estratégias de prevenção, tá? Para que as pragas estejam presentes, para que as doenças estejam presentes, mas tudo dentro de um equilíbrio, tá? De forma a não causar dano econômico, tá bom? Pessoal, então quais vão ser as bases, né? A gente até já começou a falar um pouquinho sobre isso. Quais vão ser as bases desse nosso manejo ecológico de organismos indesejáveis? A gente vai ter uma série de estratégias, pessoal, uma série de estratégias integradas, né, e preventivas para reduzir a capacidade desses organismos causarem dano econômico, tá? E essas, né, dentro dessas estratégias, a gente vai evitar ao máximo causar desequilíbrios, né, erradicar populações, por exemplo, e ter muita dependência em relação a insumos externos, tá bom? Pessoal, não adianta nada a gente trabalhar com uma agricultura orgânica, a gente trabalhar com a agroecologia que só envolva a substituição de produtos. O que isso significa? Eu não utilizo um agrotóxico, mas eu substituo esse agrotóxico por outro produto biológico, por outro produto natural. A ideia, pessoal, não é essa mera substituição de produto, tá bom? Não é isso. A gente vai um pouco além, tá? Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, para manipular interações ecológicas dentro do nosso agroecossistema, tá? A gente vai tentar manipular essas interações de forma que as populações desses organismos indesejáveis elas permaneçam ali, né, num nível controlado e num nível abaixo do dano econômico.
tá bom? Pessoal, dentro do nosso agroecossistema, né, nós temos interações ecológicas altamente complexas, tá? Por quê, pessoal? Aquela lagarta que come o nosso tomate, aquele percevejo que também causa prejuízo para a nossa hortaliça, a população desses organismos, né, dessas pragas, elas são controladas por outros organismos, tá? Existe toda uma cadeia ali alimentar. O que a gente precisa trabalhar, pessoal, é para que cada espaço desse aqui, dessas interações complexas, esteja preenchido, tá? Esteja preenchido. A gente precisa, né, que esses organismos eles estejam em equilíbrio para que essas populações se mantenham estáveis, né? Para que a gente não tenha pico populacional, não tenha uma epidemia dentro da nossa área de cultivo, para daí a gente ter problema, a gente ter prejuízo e entrar com alguma medida de controle, tá bom? Nós vamos tentar manipular essas interações. Pessoal, se eu sei, né? Se eu sei que a Joaninha aqui, ó, vocês estão vendo a Joaninha? Se eu sei que ela come o pulgão, eu tenho que investir em estratégias para atrair a Joaninha para minha área, tá? E não em estratégias que matem a Joaninha, como é, por exemplo, né, o uso aí de alguns produtos, inclusive biológicos, tá bom? Se eu sei, pessoal, que o bicho, sei lá, que a tesourinha aqui, ó, a tesourinha come a lagarta, o que eu tenho que fazer? Investir em estratégias que atraiam a tesourinha para dentro da minha área de cultivo, tá bom? Então, nós vamos manipular essas interações de forma que cada espacinho daquele ali, que a gente chama de nicho ecológico, esteja preenchido, para que a gente tenha um equilíbrio, né? Que essas populações se mantenham um nível de equilíbrio, para que a gente não tenha, né, epidemia, explosão populacional e que tenha, né, dano econômico, tá bom? Pessoal, então a base da nossa estratégia, tá? A base da nossa estratégia no manejo ecológico de organismos indesejáveis vai ser o que a gente chama de regulação biótica. Regulação biótica. Isso é importante demais, pessoal. Quando vocês entram numa floresta, vocês vê lá as plantas sofrendo com doença, com praga, com planta daninha, competição. As plantas elas estão crescendo ali, né, numa condição de equilíbrio, porque a regulação biótica, pessoal, permite, né, que as populações desses organismos elas se mantenham de forma estável, de forma regulada, tá bom? De forma a não comprometer aquele equilíbrio e a produtividade do sistema. E é isso, né, que num certo nível, obviamente, a gente quer trazer para dentro do nosso sistema de produção, tá? Então, regulação biótica, pessoal, é esse conjunto de mecanismos, né, de interações ecológicas, predação, competição, um monte aí de formas que os organismos interagem e que vai, né, e que vai regular o tamanho das populações, vai impedir que você tenha uma epidemia, que você tenha um pico populacional de uma praga, de uma planta daninha. Isso é a regulação biótica, que funciona muito bem na natureza, tá? E dentro do nosso sistema, pessoal, a gente vai estimular e manipular essa regulação biótica, tá? Por quê? Um dos princípios lá, né, da agroecologia que a gente sempre está falando é que a gente vai potencializar processos que ocorrem de forma natural,
tá bom? E um desses processos é a regulação biótica, tá bom, pessoal? Extremamente importante. Então, quando aquela joaninha come o pulgão, quando a tesourinha come a lagarta, quando o bicho lixeiro come o trips, o que eles estão fazendo ali, né, é essa regulação biótica para manter a população desses organismos num nível ali estável e que não cause desequilíbrios dentro do seu sistema, tá bom? Nós vamos investir nisso. Aí, pessoal, uma das relações que a gente tem dentro da regulação biótica é essa entre presa e predador, né? Nós temos uma série aí de organismos que são predadores daquelas pragas, daquelas doenças que estão causando prejuízo dentro da nossa área. Então vamos, né? Vamos investir em estratégias para atrair esses predadores, tá bom? Para fazer esse controle aí populacional desses organismos. Pessoal, e essa regulação biótica, e aqui, né, a gente já vai entrar num ponto que é chave dentro do manejo ecológico de organismos indesejáveis, que é a biodiversidade. Para eu ter, pessoal, todos aqueles espaços lá preenchidos, daquela cadeia lá complexa, eu preciso de um ambiente diversificado. Eu não consigo atrair esses agentes que fazem a regulação biótica, esses inimigos naturais, se eu não tenho um ambiente diversificado, tá bom? Então a diversificação, pessoal, vai ser base, né, para essa regulação biótica e para a sustentabilidade do nosso sistema. E conforme a gente falou, pessoal, não é só substituir agrotóxico, não é só substituir agroquímico. Tem gente, né, que não usa agrotóxico, mas faz uma pulverização semanal de calda bordaleza. Isso não é agroecologia, pessoal. Essa mera substituição não é agroecologia. Nós vamos manipular aqui interações ecológicas, tá? E reconhecer, pessoal, que erradicação não é o caminho, tá? Todos aqueles espaços ali daquela nossa cadeia alimentar, eles precisam estar preenchidos, senão você tem uma condição de desequilíbrio. Inclusive, aquele espaço ali que é ocupado pela praga, que é ocupado pela doença, que é ocupado pela planta daninha. Qualquer estratégia, né, pessoal, que envolva a erradicação de um organismo causa desequilíbrio no sistema. E se eu tenho desequilíbrio no sistema, eu comprometo toda a regulação biótica, tá bom? Então, erradicação não é o caminho. Então, muitas vezes o pessoal trabalha com agroecologia, trabalha com agricultura orgânica, mas utiliza inseticida biológico, fungicida natural, tudo que é sida é feito para erradicar, tá? É feito para erradicar. E quando você exclui uma população do sistema, você pode estar causando desequilíbrio e comprometendo, né? Comprometendo toda aquela cadeia trófica ali complexa, o que vai te causar problemas maiores ainda, tá bom? Então a erradicação, pessoal, não é o caminho, ok? Nós vamos falar desse tipo de estratégia, tá? Para situações extremas, para alguns organismos que com eles não tem estratégia de convivência, tá bom? Mas são exceções. E aqui, pessoal, tá? Aqui, falando já em estratégia, nós vamos atacar a causa e não o indicador de desequilíbrio. Sempre quando você tem uma explosão populacional de qualquer organismo na sua área, isso é um indicador de desequilíbrio.
é um indicador que aquele ecossistema ele não consegue, né, manter as populações ali de alguns grupos dentro ali de uma estabilidade, tá? Então nós vamos buscar as causas, porque a praga, a doença, a planta daninha é um indicador de desequilíbrio, tá bom? A gente vai buscar atacar a causa. O que está causando esse desequilíbrio? É um problema no solo? É um problema no desenho do meu agroecossistema? Vamos trabalhar isso. É um problema na minha área de proteção permanente? É um problema no meu vizinho? Nós vamos buscar as causas, tá? E não os indicadores. Pessoal, aqui outro aspecto chave, tá? O manejo ecológico de organismos indesejáveis, ele precisa ser fundamentado em processos, principalmente na regulação biótica que a gente falou, e não em produtos, não em produtos. O pessoal assiste essa aula, né, já achando que vou dar um monte de receita, de coisa. Pessoal, todo o controle tem que ser fundamentado em processo. Produto é em último caso, tá? Produto é em último caso, mesmo os produtos naturais e biológicos. A gente vai utilizar isso em último caso. Nós vamos trabalhar aqui para potencializar processos que mantenham a população desses organismos indesejáveis abaixo ali de um nível que eles possam causar dano econômico, tá bom? E nós vamos pensar, pessoal, isso aqui mais um princípio, né? Nós vamos pensar o manejo da unidade produtiva como um todo. Pessoal, mais do que nunca, quando eu falo aqui em manejo ecológico de organismos indesejáveis, o entorno é extremamente importante. Você tem que olhar além do seu talhão, além do seu canteiro, tá? Você vai manejar a unidade produtiva como um todo. Muitas vezes, né, a causa do problema ou mesmo a solução para o problema está no entorno, está na sua área de proteção permanente, está na reserva legal, está em outro talhão que você está cultivando, tá? Então você precisa manejar a unidade produtiva como um todo, ok? E por fim, pessoal, né, ainda falando aqui de estratégias, de princípios, na verdade, falando de princípios, esses três aqui são imprescindíveis. Nós vamos trabalhar, pessoal, trabalhar bastante para manter a população desses organismos baixa. Como que eu mantenho a população desses organismos baixa? Eu vou evitar a entrada, né? Vou evitar a entrada desses organismos. Como que evita a entrada, professor? Um quebra-vento, uma compostagem bem feita, a higienização de um implemento que você vai utilizar e que veio de outra área. Tudo isso traz praga, traz doença, traz plantas daninhas. Eu vou evitar, pessoal, qualquer condição ali que favoreça a proliferação desse organismo, por exemplo, um bom manejo de adubação, um bom manejo de irrigação. Então, tudo que tiver ao meu alcance, tá? Para manter a população desses organismos baixa, ou mesmo para evitar a entrada, eu vou fazer, tá bom? Além disso, pessoal, eu vou trabalhar com uma série de estratégias para aumentar a população dos inimigos naturais. Principalmente aumentar, né, através do aumento da diversidade do ambiente de cultivo. Então, a partir do momento que eu tenho um ambiente mais diversificado, ele se torna mais atrativo para os inimigos naturais. Tá bom? Eu vou trabalhar isso também. Além disso, pessoal, uma das formas de aumentar a população dos inimigos naturais é você não trabalhar com os cidas dentro da sua área. Porque aquele inseticida, mesmo que biológico, da mesma forma que ele está matando a lagarta, que ele está matando o pulgão,
ele está matando a joaninha, ele está matando o bicho lixeiro, ele está matando tesourinha, ele está matando a aranha, e você precisa desses organismos dentro da sua área, tá bom? E por fim, vamos promover a resistência da planta. O manejo ecológico de organismos indesejáveis começa com uma boa adubação, começa com uma boa muda, com uma boa semente, tá bom? Com tudo aquilo que promova a resistência da planta. Beleza, pessoal? Então, foquem aí, né, nesses 3 princípios, tá bom? A gente vai falar bastante disso. Pessoal, e o que determina, então, né, que a população de um organismo indesejável, ela cresça, né, ela atinja ali picos populacionais a ponto de causar prejuízo? Pessoal, primeiro, né, que você precisa que a planta dê condições para isso, ou seja, você precisa, né, o organismo indesejável, na verdade, ele vai precisar de uma planta ali que está fragilizada, que não consegue resistir àquele ataque. Ele vai precisar também de condições no ambiente que favoreçam a sua proliferação a ponto de causar esse prejuízo. E ele precisa, obviamente, estar presente na sua área, tá bom? Então, nós temos aí um triângulo, pessoal, um triângulo, né? Entre planta, organismo indesejável e ambiente, tá? Nós precisamos, né, de condições aí, entre esses 3 que favoreçam a ocorrência do prejuízo, que favoreçam a ocorrência do dano econômico. Então, nós vamos trabalhar com estratégias que envolvam a planta, o ambiente e que também envolvam o organismo indesejável, tá bom? Para a gente evitar o dano econômico, para a gente evitar o prejuízo. Pessoal, então falando na planta, né? Vamos falar da planta, do ambiente e do organismo. O que dá para a gente fazer? Agora sim, vamos falar de estratégias. A gente estava falando lá mais de princípios, né? Vamos falar agora de estratégias. Pensando na planta, pensando na cultura, pessoal, primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a resistência e a resiliência dessa planta. Dê uma olhada nessa fotografia, pessoal. A gente tem uma área aí, né, com uma pressão considerável de plantas invasoras, né? A gente tem uma série de plantas espontâneas saindo nesse canteiro. Em momento algum, pessoal, isso comprometeu a produtividade da hortaliça, porque a gente quer essa planta que é mais forte, que é mais resistente e que consiga ali, né, buscar mecanismos para manter a sua produção, mesmo nesse ambiente onde a gente tem a presença desse organismo indesejável, tá? A gente não pode ter aquela planta, pessoal, que o fungo passou lá na estrada, ela já comprometeu a produção, ela já fica doente. A gente não pode ter esse tipo de planta, tá? O inseto nem entrou ainda pela porteira e a planta já está sofrendo. A gente precisa de uma planta mais resistente, tá bom? E como que a gente consegue isso, pessoal? Uma das formas é a nutrição equilibrada. Pessoal, o manejo de organismos indesejáveis começa pelo solo. Começa pelo solo. Nós precisamos de uma planta com uma nutrição equilibrada. É por isso que a gente falou tanto de nutrição no módulo anterior, tá? É extremamente importante ter uma planta bem nutrida. Inclusive, pessoal, tem uma teoria que é importantíssima dentro do manejo ecológico de organismos indesejáveis, que ela fala o seguinte, tá?
tá? Isso aí já é uma teoria científica, né? Comprovada por experimentos, e que diz o seguinte, pessoal, o ataque, né, às plantas pelos insetos e micro-organismos vai depender do seu estado nutricional, tá bom? Então, né, o ataque às plantas por insetos e micro-organismos depende do seu estado nutricional. Então, se a planta estiver bem nutrida, estiver equilibrada, esse ataque ele é menor, sabe? E o que esse pessoal, o que esse francês observou, né? Ele trabalhava com agricultura biológica. O que ele observou? Se você tem, né, pessoal, uma planta sadia, uma planta que recebeu uma nutrição equilibrada, você vai ter, né, nos tecidos dessa planta uma série de proteínas mais complexas e que são de consumo um pouco mais dificultado para praga, para fungo, tá bom? Então a praga e o fungo não gostam muito dessa proteína complexa, tá? Já se a sua planta, pessoal, recebeu uma nutrição desequilibrada, com excessos, com deficiências, ao invés de ter essas proteínas complexas lá nos tecidos, ela vai apresentar uma série de aminoácidos solúveis. Pessoal, praga, doença, adora aminoácido solúvel. Adora. Aquilo ali é um milkshake para praga. Ela vai entrar ali pesado, porque é o que ela gosta de consumir, é o que ela gosta de comer, tá bom? Essa é a teoria da trofobiose. Se eu tenho nutrição equilibrada, proteína complexa. Se eu tenho uma nutrição ruim, com excessos ou com carências, aminoácidos solúveis. Aí a praga, a doença, adora aminoácidos solúveis, tá? E o pessoal, até hoje, né, com estudos, né, altamente aí, tecnificados, né, com técnicas bastante refinadas, conseguem observar muito bem isso nas plantas. Então, nutrição equilibrada é importante demais, pessoal. Uma outra coisa que é muito importante, além de você fornecer nas quantidades exatas todos os nutrientes que a planta precisa, é muito importante também que você forneça no momento que a planta precisa. Então, na quantidade certa e no momento certo. Muitas vezes, pessoal, a gente fornece, né, uma quantidade enorme ali de nutrientes só no momento do plantio, por exemplo, tá? E isso é algo que é incompatível com a demanda da planta. No momento que ela mais precisa, você não está fornecendo nutrientes. E no momento que ela nem precisa tanto, você fornece aquele tanto, né? E isso causa um salto no desenvolvimento da planta. E é nesse salto que ela fica mais suscetível, tá? É nesse salto que ela fica mais susceptível. Muitas vezes a planta está ali grandona, está bonitona, né? Mesmo muito jovem, só que ela teve um salto de desenvolvimento, tá? É igual aquele cara que tomou um anabolizante, cresceu demais, mas ele tá fraco. É o caso da planta, né? Quando você fornece nutrientes demais no momento errado, tá? E é nesse momento do salto que a praga, que a doença, que a planta daninha vai se aproveitar. Então, além de fornecer nutrientes na quantidade certa, a gente tem que fornecer no momento certo, tá? Então, pense em parcelar a sua adubação, pense em trabalhar, né, com nutrientes de liberação um pouco mais lenta. Tudo isso a gente falou lá nas nossas aulas de manejo de solo, tá bom? Pessoal, outra questão, né, associada à nutrição da planta, vocês estão vendo, né? Tudo aí, tudo que a gente falou até agora, partindo da adubação, partindo do solo.
Um outro aspecto, pessoal, que a gente pode trabalhar também para aumentar a resistência da nossa planta e que está associada à nutrição é que nós temos elementos, pessoal, que são associados à defesa da planta. Um desses elementos é o silício. É o silício. Pessoal, o silício é um elemento, né, que não é um nutriente essencial, mas é o que a gente chama de elemento benéfico, que é o seguinte: quando você inclui o silício na sua adubação, tá? O que acontece, pessoal? A planta que absorve esse silício, ela vai ter ali, né, em cima da parede celular, uma camada extra de silício. E essa camada extra, no caso, né, esse silício vai ser convertido em sílica. Essa camada de sílica, pessoal, confere ali uma resistência mecânica a essa planta. Daí dê uma olhada nessa imagem aqui, pessoal. Desse lado aqui, né, o menos silício a planta não recebeu silício. Aqui eu tenho uma fotografia, né, da mandíbula de uma broca, tá? Aí vocês observam aqui que a mandíbula, quando a planta não recebe silício, a mandíbula da broca está perfeita, né? Os dentinhos estão ali tudo ok. Já quando eu uso o silício, pessoal, a broca vai lá e come e consome essa planta que tem essa parede celular, né, com essa camada aí mais resistente. Isso aqui vai causar um desgaste, pessoal, na mandíbula da broca. Essa camada de sílica, que é um pouco mais resistente, desgasta a mandíbula da broca. Então é isso aqui mesmo que vocês estão vendo. A broca, a lagarta, que está lá comendo a sua lavoura, ela vai ficar literalmente banguela, tá? É o que o silício faz. Então, ela não consegue mais comer a sua planta. E além disso, né, quando ela fica banguela, ela passa a apresentar um comportamento canibal. Ela vai tentar consumir outras lagartas, tá bom? Então, o silício tem um efeito interessantíssimo. O silício, além desse efeito aí, né, para esses insetos que consomem partes da planta, para esses insetos predadores, o silício tem um efeito também contra fungos, contra bactérias, melhora a arquitetura da planta. O silício é um elemento bem interessante, pessoal. Aí vocês têm que buscar aí, né, fontes de silício, tá? Que a gente pode utilizar na adubação. Beleza. Uma outra coisa também, pessoal, que pensando em resistência da planta, é a gente trabalhar, né, além da diversificação do ambiente de cultivo, além de trabalhar com diferentes espécies, é trabalhar também com a mistura de variedades, tá bom? Trabalhar com a mistura de variedades. Não plante, né? Não plante todas as suas plantas ali da mesma variedade, tá? Um exemplo que a gente tem aí, né, são essas variedades de milho crioulo, por exemplo. Então, além de diversificar a nível de espécie, lá para a espécie também, você trabalha com diferentes variedades, tá? Então, se você vai plantar alface, por exemplo, compra um envelope de uma variedade, outro envelope de outra, tá bom? E isso também ajuda muito na resistência, tá? Ajuda muito no manejo ecológico desses organismos, porque essas diferentes variedades apresentam diferentes níveis de resistência ao ataque de pragas, doenças, a competição das plantas daninhas, tá bom? Vamos falar agora do agroecossistema. Nós falamos de estratégias que nós podemos utilizar para melhorar, né, para melhorar a resistência e a resiliência da cultura, da planta. E no agroecossistema, o que dá para a gente fazer? Primeiro é reduzir os distúrbios e as perturbações. Qualquer distúrbio, pessoal, qualquer perturbação vai ter efeito em algum daqueles quadrinhos lá da minha cadeia trófica, da minha cadeia alimentar.
E se um quadrinho daquele não está preenchido, eu tenho um desequilíbrio que vai comprometer toda a minha regulação biótica, que é tão importante para manter as populações dessas pragas, doenças e plantas daninhas num nível que não cause dano econômico, que não cause prejuízo. Então, quando você põe fogo, quando você faz uma colheita e remove toda a biomassa, quando você deixa seu solo descoberto, quando você faz aração e gradagem o tempo inteiro, você está causando distúrbio, tá? E isso aí é o primeiro passo para a planta daninha, para a doença e para a praga ter um pico populacional, tá? Além disso, pessoal, conforme a gente já falou, né, vamos favorecer a biodiversidade nos seus diferentes níveis. Biodiversidade é a chave dentro desse manejo ecológico de organismos indesejáveis. É só a biodiversidade, pessoal, que vai garantir que você tenha uma regulação biótica efetiva, tá? Que para cada componente ali dentro do seu sistema, você tem um predador, que para cada componente você tenha um competidor, tá? Se não tiver, pessoal, aí a praga doença vai nadar de braçada, tá? Vai nadar de braçada ali, você vai ter problema, você vai ter epidemia, você vai ter pico populacional. E aí você vai ter dano econômico, tá? Então, biodiversidade é chave. Professor, eu só quero trabalhar com tomate. Nós já falamos sobre isso. Coloque um quebra-vento, analise a forma como você está manejando as plantas espontâneas, restaure a sua área de preservação permanente, tá? Conserve a sua reserva legal. Isso tudo são formas de aumentar a biodiversidade. Lembrando que o manejo é da unidade produtiva, não é só do talhão que você produz, tá? E, pessoal, quando a gente reduz a biodiversidade de plantas, o que a gente perde no solo de biodiversidade e o que a gente perde, né, mesmo considerando outros organismos maiores, é muito grande, pessoal. É muito grande. Aquela biodiversidade vegetal que você vai ter aí dentro da sua área, né? Dentro do seu talhão de produção, com 5, 6 plantas diferentes, isso consegue sustentar uma biodiversidade de solo, por exemplo, que é imensa, que é imensa. Mas aí quando você reduz isso, então, as perdas de biodiversidade, né, nesses outros grupos, isso vai ser ainda maior, tá? Ainda maior, pessoal. Então, nós temos que trabalhar com sistemas mais diversificados. Isso é chave. Nada do que a gente vai falar aqui funciona se você insistir nesse monocultivo, sabe? Não funciona, não funciona. Por quê, pessoal? Então vamos falar agora, né, de aspectos aí um pouco mais científicos. Por que a biodiversidade é tão importante? Por que a biodiversidade ela nos ajuda tanto no controle de pragas, doenças, de plantas daninhas? Pessoal, tem uma teoria científica aí que a gente chama de resistência associativa, né? E que ela diz o seguinte: plantas associadas apresentam maior resistência que o monocultivo. Isso é observado no campo, pessoal. Se você tem diferentes plantas dentro do seu sistema de produção, a praga, a doença, ela vai ter dificuldades, inclusive, para identificar aquela planta ali que ela é predadora, que ela é parasita, tá? E isso é um aspecto que favorece. Além disso, pessoal, quando você concentra os recursos, né, nesse trajeto ali que a praga, por exemplo, está fazendo para procurar a planta que ela gosta de consumir, né? Nesse trajeto, o risco dela ser interceptada ali por um inimigo natural é muito maior.
Então, vamos dificultar a vida das pragas, vamos dificultar a vida das doenças. Quando você coloca aquele banquete lá para a praga, para a doença, né? Tudo um ladinho do outro lá, tudo certinho, né? Para a praga e para a doença é uma beleza. Vamos dificultar um pouco mais, né? Quando você diversifica o ambiente de cultivo, você dificulta, né? Exemplo, pessoal, as pragas, para elas encontrarem as plantas que elas consomem, elas se orientam muito pelo olfato. E quando você tem muita planta presente, quando você diversifica esse ambiente, a praga ela vai se confundir. Ela sente ali diversos cheiros diferentes. Aí ela, opa, o que está acontecendo? Cadê aquela planta que eu gosto? Aí nessa, né, de transitar para tentar encontrar a planta que ela consome, ela pode ser predada por inimigo natural, ela pode nem encontrar essa planta, tá bom? Então vamos dificultar a vida das pragas, das doenças, das plantas daninhas, tá bom? A diversificação faz isso, dificulta um pouco mais a vida desses organismos, ao contrário do monocultivo, que é aquele banquete, né? E além disso, pessoal, quando você diversifica seu ambiente de cultivo, você está atraindo, oferecendo alimento e oferecendo refúgio para os agentes lá de controle biológico, para os inimigos naturais. E isso é importantíssimo. Você ter um ambiente que seja atrativo para o bicho lixeiro, que seja atrativo para os fungos de solo que conseguem predar nematóides que causam doença para sua planta, que seja atrativo para a joaninha, que seja atrativo para a tesourinha, que seja atrativo para aquele fungo que parasita o inseto e causa doença no inseto que ataca a sua planta, tá bom? A diversidade tem esse efeito também, né? De construir ali um ambiente mais atrativo para todos esses agentes que atuam aí na regulação biótica, tá? Pessoal, falando nisso, o que é o controle biológico, então? Que a gente acabou de falar e que vocês devem ouvir muito falar, né? Controle biológico, controle biológico. Controle biológico, pessoal, é isso que a gente está falando aí da regulação biótica, tá? É a ação de outros organismos, exceto o homem, que reduz a capacidade dos organismos indesejáveis em causar prejuízo, tá? Em causar prejuízo. O controle biológico, pessoal, é extremamente utilizado na agricultura convencional, tá? E o que é esse controle biológico que é utilizado lá na agricultura convencional e que o pessoal da orgânica utiliza muito também? É o controle biológico clássico. Controle biológico clássico, que a gente vai falar um pouco mais de alguns exemplos práticos nas próximas aulas, é quando você introduz um organismo exótico que vai atuar no controle daquela praga, daquela doença, daquela planta daninha, tá bom? Já o controle biológico natural é quando você favorece, né, quando você fornece condições para que você tenha presente ali na sua área os agentes de controle biológico nativos, né? Aqueles que já ocorrem lá de maneira natural. E é isso que a gente quer, pessoal. Por quê? Controle biológico clássico, né, é uma ferramenta bacana, é uma ferramenta que a gente vai precisar utilizar em algumas situações, mas quando você introduz um organismo exótico dentro do seu agroecossistema, você está criando a condição de desequilíbrio. Aquele organismo, ele não está lá naquelas caixinhas que a gente mostrou. Ele não ocupa ali nenhum espaço. Então, você pode estar causando um desequilíbrio. Além disso, pessoal, isso causa dependência também. Por quê? Como esse organismo ele é exótico, ele não se adapta àquelas condições.
Então, toda vez que você precisar, você vai ter que comprar e inserir aquilo ali. Tá? É por isso que, novamente, nós vamos investir em estratégias que promovam o controle biológico natural. Tá? E aí, quando a gente estiver falando especificamente de controle de praga, controle de doença, nós vamos dar alguns exemplos de produtos que são utilizados no controle biológico clássico, né? Você compra lá dentro de um pote um monte de ácaro e joga lá na sua área. Esses ácaros, né, vão fazer o controle biológico de outros ácaros. Eles são ácaros predadores que vão comer outros ácaros, tá? Só um exemplo aí para vocês. Mas isso, novamente, tem um custo, causa desequilíbrio, implica independência, que todo ano você vai ter que jogar o ácaro lá, tá? Então a gente vai tentar trabalhar principalmente com condições que favoreçam o controle biológico natural, tá? Pessoal, e o controle biológico, né? Ele é feito por competição e predação, tá? Você pode inserir ali no ambiente, ou você pode ter no ambiente de forma natural, que é mais interessante, algum organismo que vai estar competindo com a sua praga, com a sua doença, com a sua planta daninha, ou mesmo predando, né? Comendo aquele organismo indesejável. Aqui a gente tem um exemplo clássico aí, né? Da joaninha com o pulgão. A joaninha, ela come vários pulgões por dia e é muito eficiente no controle populacional dessa praga. Nós temos um exemplo ótimo aqui, pessoal, de um fungo de solo predando um nematóide que causa doença em raiz, tá? Isso é interessantíssimo. E nós temos aqui o besouro rola-bosta, né? Que ele compete com a mosca que causa problemas aí na bovinocultura, tá? Isso é só um exemplo. E ele foi, inclusive, introduzido para controle dessa mosca. Ele é exótico. Pessoal, o controle biológico ele pode ser feito também por parasitismo. Parasitismo. Existem agentes, pessoal, de controle biológico que eles vão parasitar as pragas, tá? Principalmente as pragas. Aqui, pessoal, nessas duas imagens maiores, dê uma olhada para vocês verem aí, ó. Os insetos praga, né? Eles estão embolorados, né? Eles foram infectados por fungos, tá? Por fungos. E esses fungos, né, que parasitaram esses organismos, vão causar a morte aí dessas pragas em pouco tempo, tá? Aqui nós temos um exemplo aqui de uma lagarta infectada por um vírus, tá? Por um vírus. Essa é uma forma também de controle biológico. Aí já vende o vírus lá, né? Já tem um produto à base desse vírus, mas novamente vamos trabalhar com controle biológico natural. E aqui nós temos, né? Um dos exemplos mais clássicos de controle biológico utilizado pela agricultura convencional e também utilizado na agricultura orgânica, que é o tricograma. O tricograma, ele coloca os ovos, né, dele dentro dos ovos de outros insetos, tá? Ele é um parasita de ovos. Então, a partir do momento que ele coloca os ovos dele lá dentro dos ovos de outros insetos praga, ele controla de forma bastante eficiente essa população. Isso é só um exemplo aí. Aí você encontra, né, uma série de produtos à base aí dessa tecnologia aí, né, desse pequeno inseto aí, né, desse parasita de ovos. E nós temos um outro mecanismo também para controle biológico, né, principalmente de plantas daninhas, que é o amensalismo, né, que é o amensalismo através da alelopatia. A alelopatia, pessoal, é aquele fenômeno, né, que algumas plantas elas produzem substâncias
que inibem o desenvolvimento de outras, tá bom? Então, essa pode ser uma estratégia também de controle biológico para, principalmente, manejo aí de plantas daninhas, tá bom? Pessoal, beleza. Vamos continuar falando no agroecossistema. O que dá para a gente fazer ainda? Trabalhar com estratégias que aumentem a atividade biológica do solo, tá? Por quê? Se eu tenho um solo com alta atividade biológica, pessoal, aquele patógeno que está ali no solo, só esperando um momento ali para atacar a raiz da planta, ele vai sofrer mais nesse ambiente de alta competição, de alta atividade biológica, onde existem predadores, tá? Então é por isso que a gente tem que trabalhar com ações que aumentem a atividade biológica do solo, tá? Além disso, quando você tem um solo com alta atividade biológica, você tem uma planta mais forte também, né? E nós já vimos que isso é extremamente importante, tá bom, pessoal? Vamos ter um solo vivo, um solo com alta atividade biológica e que seja supressivo para a doença, que seja supressivo para aquela praga que vive ali no solo, tá bom? Ainda sobre o agroecossistema, pessoal, vamos tentar, né, no desenho desse agroecossistema, ter um arranjo que proporcione, né, um microclima desfavorável aos organismos indesejáveis. Então, vamos ter um ambiente arejado, né? Vamos ter um ambiente com incidência solar bacana, vamos ter um ambiente, né, que não retenha de forma muito excessiva a umidade, para que não fique abafado. Vamos colocar um quebra-vento para ser uma barreira física à entrada, principalmente de esporos de doenças. Grande parte das doenças de plantas, pessoal, são disseminadas pelo ar e pela água, tá? Então vamos colocar uma barreira física para que essa doença não se dissemine pelo ar. Vamos trabalhar com a água de qualidade bacana, tá bom? Agora, beleza. Falamos da planta, né, da cultura, falamos do agroecossistema. Agora vamos falar do organismo indesejável. Quais estratégias a gente pode utilizar? Primeira, importantíssima, pessoal, é evitar a entrada. Vamos evitar a entrada. Como que eu faço isso? A gente acabou de falar ali, um quebra-vento. Você ter cuidado, pessoal, com aquele implemento que é da prefeitura, com aquele implemento que você pegou emprestado para o seu vizinho, tá? Se você precisar fazer isso, né, você tem que higienizar esses implementos. Vamos ter cuidado, pessoal, com a matéria orgânica que a gente importa, que a gente traz de outros ambientes, esterco, palhada, tudo isso pode trazer praga, pode trazer doença, pode trazer propágulo de planta daninha. A maioria dos propágulos de planta daninha que entram em sistemas orgânicos de produção vem junto com o esterco, vem junto com o esterco bovino. Então, muita atenção com isso, pessoal. Você, né? Você pode ser, pode estar levando organismo indesejável para dentro da sua área, tá? Então, quando você sai de um lugar e vai para o outro e tem um carrapicho na sua calça e tem um picão no seu sapato, você está levando organismo indesejável para dentro da sua área, tá? Então, muito cuidado com isso. Vamos evitar a entrada, ok? Aqui um exemplo, né, do que é bastante efetivo para evitar que a gente leve planta daninha, que a gente leve praga de solo, que a gente leve organismo patogênico para dentro da nossa área, é a compostagem, né, que a gente já sabe que durante o processo, né, as estruturas desses organismos são inviabilizadas, elas perdem, né,
a sua viabilidade ali e não vão causar problema quando você aplicar esse material na sua área, tá bom? E você, né, pessoal, ainda falando do organismo indesejável, você precisa conhecer, tá? O que está causando prejuízo dentro da sua área? Diagnóstico é imprescindível. Diagnóstico é imprescindível. Aí, professor, eu não sou agrônomo, eu não sou técnico. Aí você vai chamar a Emater, você vai chamar, você vai chamar algum profissional aí, né, que trabalhe com você, porque fazer o diagnóstico é imprescindível, tá? Porque a partir do momento que você conhece, você sabe o que está causando dano econômico, você vai tentar manipular as interações dessa população, você vai tentar manipular condições do ambiente, condições no solo, condições na planta, de forma a desfavorecer esse organismo indesejável, tá bom? Pessoal, só que isso não é fácil. Isso não é fácil, principalmente no início da transição agroecológica, tá? Trabalhar com essas estratégias preventivas, né, não é fácil, principalmente no início da transição agroecológica. Por quê? É possível que perdas sejam observadas, tá? Principalmente no início. Por quê? No início da transição agroecológica, pessoal, você depende de um equilíbrio, você depende de uma atividade biológica no solo, você depende de uma série de coisas que ainda não existem, né? Que ainda não existem. No início, quando você está implantando o seu sistema, você não tem esse nível de diversidade, você não tem esse nível de complexidade, você não tem esse nível de interações ecológicas que você precisa para que todas essas estratégias que a gente falou funcionem bem, tá? Então é possível que lá no início da transição agroecológica, você tenha sim prejuízos, você tenha explosões populacionais desses organismos dentro da sua área. E é principalmente nessa fase que a gente vai entrar com medidas curativas, que é o que a gente começa a ver na próxima unidade, tá bom? Mas isso é algo, né? O uso dessas medidas curativas, que vão ser principalmente produtos, é algo que a gente deve restringir a esse início aí de transição agroecológica, tá bom? A gente tem que trabalhar, né? E nós vamos trabalhar em todas essas estratégias anteriores, trabalhar, né? Se dedicar a isso, diversificar sistema, construir fertilidade no solo, trabalhar para ter uma planta mais resistente, para que ao longo do tempo a gente consiga esse nível de equilíbrio que é necessário, a gente consiga esse nível de atividade biológica no solo, de fertilidade, para que a gente não dependa mais de nenhum produto, tá? Porque conforme eu falei aqui, a gente vai, todo o nosso manejo de organismos indesejáveis, ele deve ser focado em processos e não em produtos, tá bom? Pessoal, então, na nossa próxima unidade, a gente vai falar de algumas medidas curativas, tá? Mas antes de pensar em qualquer medida curativa, você tem que fazer isso tudo que a gente falou na aula de hoje, tá? Tudo que a gente falou na aula de hoje. Investir na resistência da planta, investir em condições do ambiente ali que não favoreçam o organismo indesejável e investir em estratégias para manter a população desse organismo indesejável baixa, principalmente evitar a entrada dele na área, tá bom? Para depois pensar em medida curativa. Ok? Pessoal, essa aulinha de hoje é um pouco mais longa mesmo, tá? Mas é algo aí bastante importante e que é a base do manejo desses organismos indesejáveis. Caso tenha ficado alguma dúvida, né?
participe lá do nosso atendimento, a gente tem tido lá ótimas discussões. Você pode utilizar também o fórum, além de me escrever, tá? Pessoal, era isso. Um abraço, bom estudo aí para todos os colegas e até mais.